Pai do Senhor, igreja. Amém. Quem está feliz? Fique de pé em nome de Jesus. Mais uma vez. Esse culto é assim, é dinâmico, irmão. Abra sua Bíblia, Atos, capítulo de número 12. Louvado seja o teu nome, Jesus. Enquanto você localiza o texto, glorificar a Deus e agradecer pela oportunidade, mais uma vez, de ministrar a sua palavra. Agradecer a vida do pastor Paulo, pastor Felipe. Estão à frente, estão à liderança do nosso trabalho. Mais uma vez, obrigado, pastor, pela confiança. Deus abençoe. Quem encontrou o texto? Quem encontrou o texto? Vamos ler a partir do primeiro verso. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, repita comigo, nessa mesma noite, muito fraco, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Repita comigo, levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se abriu por si mesma. Repita comigo, abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram a rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: está fora de ti. Algumas versões: você está louca. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Deixa sua Bíblia aberta em seu assento, ore junto comigo. Pai, estamos diante da tua palavra, que é viva, é eficaz, é mais penetrante do que a espada de 2 gumes, que é apta para discernir pensamentos e intenções do coração, que vai na divisão da alma e do espírito, que faz aquilo que o homem não pode fazer, que alcança lugares aonde o homem não pode alcançar. É a tua palavra, Senhor, que vai no profundo, vai no oculto, vai no escondido. É a tua palavra que visita a mente, que visita as emoções, que visita o espírito. É a tua palavra que, quando é ministrada, quando ela é declarada, sentenças são revogadas, correntes são quebradas, cadeias são despedaçadas. Aquilo que era esperado em ser morte se torna vida. É a tua palavra que tem poder de fazer tudo isto, Pai. E é a tua palavra que nós estamos aqui a apresentar. Senhor, mais uma vez me use com poder e com autoridade. Eu estou diante de ti, rendido, prostrado, como João Batista orou, que eu diminua para que o Senhor cresça. Faz de mim apenas um canal, mais uma vez, Senhor. É no teu nome que eu oro e já agradeço em nome de Jesus. A igreja diga amém. Amém. Sente dando glória. Não deixa morrendo de sede não, varão.
Meus irmãos, eu vou tentar ser o máximo direto e objetivo para entregar aquilo que Deus ministrou no meu coração para essa noite. Não vou me ater a algumas estruturas históricas ou do período, mas vou tentar ser o mais objetivo possível, amém? Bem simples, a igreja estava no seu momento da igreja primitiva, já tinha havido a descida do Espírito Santo, o povo já estava cheio, milagres já estavam a acontecer, a igreja estava em expansão, em crescimento. Isso incomodou tanto aos judeus quanto a parte política, religiosa. E a figura de Herodes aparece aqui como o rei daquele momento, como o governante daquele tempo, como a figura que representa o sistema mundano, a figura que representa a oposição ao crescimento da igreja. E a Bíblia deixa claro, como nós lemos, que ele já tinha executado a morte de Tiago à espada e viu que aquilo era agradável, que aquilo agradou aos judeus. Então a Bíblia diz que ele continuou. E o continuou de Herodes foi o seguinte: mandou prender a Pedro, que era o líder da igreja, que era o pastor daquela igreja, que era o homem que estava à frente daquela igreja. E colocou Pedro preso numa situação onde um impossível se estabeleceu. Porque se trata de uma prisão onde nós vemos 4 quaternos de soldado, ou seja, são 16 soldados para prender, guardar e não permitir que nada pudesse acontecer a um simples homem pescador. Não estamos falando de nenhum preso com periculosidade, não estamos falando de nenhum assassino, não estamos falando de alguém que cometeu inúmeros crimes, estamos falando apenas de um homem pescador, mas que era cheio do Espírito Santo, escolhido por Deus para uma grandiosa missão e estava operando em nome de Jesus, cura, milagre, maravilha, prodígios, estava fazendo um reboliço na sociedade e aquele povo já entendia que aqueles homens daquela igreja carregavam em si a presença do Espírito Santo, que através deles milagres aconteciam. Essa não era a primeira prisão de Pedro. Já havia acontecido outras prisões, já havia acontecido outras situações em que o poder de Deus se manifestou. Mas nós sabemos que a igreja quando ora, a igreja quando clama, o céu se move, as cadeias se quebram e Deus opera milagre. Tem alguém para querer essa palavra? Perceba comigo, a igreja ela pode ser perseguida, mas ela nunca será derrotada. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei quais foram as circunstâncias e as prisões que você tem na sua vida e que você apresentou diante de Deus. Você pode estar cercado, você pode estar sentenciado. A expectativa das pessoas ao teu respeito pode ser de morte, de paralisação, de prisão, de acorrentamento, mas eu vim da parte de Deus para te dizer, levanta tua mão para receber. Tu está no culto do sobrenatural, irmão. Não vai haver prisão, não vai haver cadeia, não vai haver corrente, nenhuma cadeia ficará de pé quando o Senhor decide operar, quando a igreja está de pé, orando, clamando, jejuando, entregando a oração ao Senhor, o céu se move, as cadeias se quebram, as correntes se desfaz e o nome do Senhor é glorificado e tu fica livre para dizer que Ele é grande. Tem alguém para receber essa palavra? Glória! Pode aplaudir, irmão. Quando a igreja ora, o inferno treme. Quando a igreja ora, as astutas ciladas de Satanás são desbaratadas, são desarmadas. Todas as arapucas, as armadilhas e as preparações contrárias contra mim e a tua vida são desfeitas na autoridade do nome de Jesus. A palavra diz o seguinte, que a igreja estava lá, reunida, unida, num propósito, clamando em oração pelo seu líder. E quando a igreja ora, quando a igreja clama, a palavra declara, Jeremias 33:3, clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Pode dizer isso comigo? Repita comigo com fé, com ousadia, clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Oh, glória a Deus. É interessante a gente perceber, o texto deixa claro, Pedro estava dormindo. Eu sei que isso é uma mensagem muito conhecida, com certeza você já ouviu alguém pregar nessa mensagem, alguém pregar nesse texto, mas perceba, é a direção de Deus para essa noite. Pedro estava dormindo. E, irmãos, a realidade era uma situação impossível. Era uma situação de sentença de morte. E não estávamos
percebendo uma situação de brincadeira. Tiago tinha acabado de ser morto. Um apóstolo acabava de ser morto. Herodes não estava para brincar. Pedro estava preso para que Herodes pudesse apresentá-lo ao povo e assim executar também a sua morte. A Bíblia deixa claro no dia seguinte. Mas Pedro, ciente da situação, ciente do cenário, mas crente, confiante no Deus que tudo pode fazer, no Deus que liberta, no Deus que abre portas, no Deus que repreende toda obra contrária, Pedro estava dormindo. E eu vim da parte de Deus para liberar sobre a tua vida sono, descanso. Tens que aprender a descansar em Deus. É preciso aprendermos a descansar em Deus. O cenário é contrário, o cenário é impossível, não há saída, não tem para onde correr, é corrente de um lado, é soldado do outro, é Herodes ameaçando, a sentença está colocada diante de mim e diante de você, mas Deus me trouxe aqui para te dizer, durma, descanse, creia, confie, porque não há obra contrária que possa prevalecer diante de uma igreja que ora. Interessante perceber algo. E o anjo desceu e tocou a Pedro. E tudo aconteceu. Tocou, deu a ordem, levanta-te depressa. E Pedro levantou. E as cadeias caíram imediatamente. Perceba, após uma ordem, após uma palavra liberada, as cadeias caíram imediatamente. Ou seja, quantas ordens, quantas vezes o Senhor já tem dito para ti, eu quero você na minha obra, faz a minha vontade, tu és instrumento meu lá naquele teu trabalho, tu és instrumento meu lá naquela tua família, eu quero você envolvido na casa do Senhor, tu és um profeta que eu escolhi para essa geração, e você está aguardando mais o quê? A ordem é clara, levanta-te. Deus uniu e reuniu nesta noite homens e mulheres que têm certeza e convicção do Deus que serve, e o Deus que me trouxe aqui está te dizendo, levanta-te, toda a cadeia e toda a corrente está caindo agora, seja livre em nome de Jesus, faz a obra que Ele te confiou, não enterra o teu talento, não enterra o teu dom, obedeça a voz de Deus, porque é na obediência à voz de Deus que o milagre acontece. Perceba uma coisa, Deus poderia pegar Pedro, transportar Pedro num sobrenatural e levar Pedro para fora da prisão. Mas Deus quis enviar um anjo, tocar em Pedro, dar ordens e instruções específicas para Pedro. Pedro teve que andar, caminhar, seguir, contemplar e ver portas se abrindo. Meu Deus. Deus me trouxe para dizer para alguém nessa noite, não espere sentado, não espere deitado, não espere acomodado, você tem que levantar, você tem que andar, você tem que caminhar, que é conforme você anda, conforme você obedece, que as portas se abrem, as cadeias se rompem e o sobrenatural de Deus acontece na tua vida. Aleluia, aleluia. Porque tem gente que olha, são tantos soldados, são tantas correntes, a prisão é muito estruturada, é uma prisão de segurança máxima, são 16 soldados, tem uma porta, tem duas, tem três, tem porta de ferro, olha para tudo menos olhar para Jesus. Percebe tudo que está à sua volta, toda a dificuldade, tudo aquilo que está colocado diante de você, e você coloca a tua fé, a tua atenção, o teu foco nessas coisas contrárias, e esquece que tu serve ao Deus Todo-Poderoso. Que Ele tem poder de fazer, que Ele tem poder de retirar, que Ele tem poder de abrir, que Ele tem poder de quebrar, que Ele tem poder de fazer andar, que Ele tem poder de fazer levantar, que Ele tem poder de fazer aquilo que eu e você não pode. E me chama a atenção nesse texto é o seguinte. A Bíblia deixa claro que havia uma porta de ferro. Haviam outras portas. Haviam outras passagens. Mas a Bíblia faz questão de relatar sobre a porta de ferro. Isso me faz entender que essa porta era uma porta mais resistente do que as outras. A Bíblia nos diz em algumas versões que essa porta era a porta que dava para a cidade. Ou seja, era a porta principal. Era a porta mais pesada, era a porta mais estruturada, era a porta mais
impossível de qualquer ser humano poder passar por ela. Mas o interessante é que, conforme Pedro andava, conforme Pedro seguia o anjo, a Bíblia diz que quando eles chegaram diante da porta de ferro, a porta se abriu por si mesma. Eu vou melhorar para você entender. Haverão portas de ferro que vão ter que se abrir diante da tua presença. Mas não te anima muito não, porque não é por causa de você, é por conta da presença que você carrega. Se você está andando, se você está seguindo, se você se levantou e está acompanhando o anjo, está acompanhando a presença de Deus, a porta de ferro vai olhar para você, vai ter que respeitar você, vai ter que respeitar a presença que você carrega. Vai ter que respeitar a presença que você carrega e ela vai abrir por si mesmo. Irmão, pensa comigo, a porta daqui da igreja aqui na frente, você para na frente, ela abre. Imagina isso, 2000 e tantos anos atrás, uma porta de ferro de uma prisão de segurança máxima, Pedro parado, a porta abre. Eu te pergunto, qual é o impossível que você trouxe nessa noite para colocar diante desse Deus? Qual é a prisão que você coloca diante desse Deus que Ele não pode te libertar? Seja a prisão da enfermidade, emocional, mental, financeira, espiritual. Não há, mais uma vez eu repito, não há cadeia, corrente, prisão, nada que possa te prender. Porque se você obedece uma ordem de Deus, Deus é responsável em caminhar contigo e fazer com que qualquer grilhão seja despedaçado na autoridade do nome de Jesus. Quem crê nisso, dê um glória a Deus. O interessante é, Tiago morreu, Pedro era o próximo, a igreja estava lá, guardada, reunida, em oração, mas vamos ser sinceros, era um ambiente de perseguição. O sistema mundano daquele tempo, representado por Herodes, não estava de brincadeira. Era propósito exterminar e acabar com a igreja, com o crescimento da igreja. Isso passava por paralisar, matar os líderes, aqueles que estavam à frente. Então, irmãos, estamos diante daqui de uma situação que na lógica humana, daquilo que nós podemos contemplar e ver, era uma situação impossível. Não havia saída, não havia estratégia, não havia maneiras, não havia solução, não havia nada que pudesse ser feito. Era simplesmente esperar, aguardar e a sentença se executar. E algumas pessoas entraram por essas portas nessa noite dizendo, já era, acabou, não consigo mais, não há solução, não é possível, eu não vejo saída, não há nada a ser feito. Mas receba da parte de Deus uma palavra nessa noite. Renova a tua esperança, renova a tua fé, renova aquilo que tu crê, renova a tua força nesse Deus Todo-Poderoso, porque eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus, você não vai parar, você não vai paralisar, você não vai estagnar, você não vai ficar preso, você não vai ficar parado. A obra que Deus tem separado para a tua vida é muito grande. A obra que Deus tem como propósito através da tua vida é muito grande. As vidas que Ele quer impactar através de você e da sua família são muitas. Então você não tem o direito de pensar em parar. Você não tem o direito de pensar em retroceder. Deus me trouxe aqui para te dizer, vai crescer, vai avançar, vai prosperar, vai se levantar e o nome do Senhor vai ser glorificado através da tua vida. Oh, glória a Deus. Aleluia. Preciso correr. Pedro sai e já se encontra do lado de fora. E a Bíblia diz que ele vai exatamente para o local onde a igreja estava orando. Eu digo igreja porque naquele contexto não havia templos. Então a igreja se reunia em casas, como a casa da irmã Maria que foi citada aqui. E perceba, Pedro, o texto deixa claro que tamanho foi o milagre, que a Bíblia diz que Pedro cuidava em perceber se não estava tendo uma visão. Ou seja, o sobrenatural foi tão forte,
A obra de Deus ali foi tão forte, o milagre foi tão forte, que Pedro, alguém com vivência prática, presente, caminhou do lado do mestre, do Senhor Jesus, já vivenciou todo tipo de milagre, de prodígio, de maravilha, ressurreição. É um homem de Deus que a Bíblia vai dizer que mais à frente, onde ele passava, a sombra dele curava. Irmão, imagina, vamos contextualizar rápido, tá? Aqui no verão, um sol de pegar, tu estás ali no Parque das Nações, onde tu passa, a tua sombra bate em alguém que está paralítico anda. Alguém que está enfermo fica curado. Tu não liberou uma palavra, tu não fez nada, simplesmente tu andou, a tua sombra bateu e a cura aconteceu instantaneamente. É desse homem que a gente está falando. Então o milagre foi tão grande, que Pedro não estava nem sequer percebendo se aquilo que estava acontecendo era real. Mas perceba, imediatamente a Bíblia diz que quando ele percebeu que ele estava fora da prisão, depois de vivenciar o milagre, depois do sobrenatural, depois que Deus fez a obra, ele tomou uma decisão. E ele foi para a casa de Deus. Imediatamente para a casa de Deus. E eu preciso te dizer alguma coisa aqui nessa noite para você entender. De nada adianta. Você vem aqui, você recebe, você ora, você clama, você apresenta, Deus abre a porta, Deus faz um milagre. E no outro dia seguinte, quando tu já estás vivenciando o milagre, tu vai fazer o quê? Quais são os lugares que você vai procurar ir em prioridade na tua vida? Qual é a comunhão que você vai buscar ter após Deus liberar o milagre na tua vida? Vai buscar estar em comunhão com a igreja, em contínua oração? Vai ficar na presença de Deus? Ou simplesmente vai abrir a mão, receber o milagre e vai virar as costas para o Deus que fez o milagre na tua vida? Isso é muito sério, igreja. Nós estamos vivenciando um tempo onde, infelizmente, uma geração está muito superficial na presença de Deus. Gosta do mover, gosta do agir, gosta do sobrenatural. Mas na hora de mostrar prioridade e fidelidade é difícil. E eu não ia dizer nada disso aqui. Mas Deus nos reuniu aqui nessa noite para nos alertar, nos exortar e deixar claro que Ele busca uma geração que priorize a casa dEle, o reino dEle, a obra dEle, a presença dEle, a comunhão com Ele, independente se Ele faz ou deixa de fazer o milagre. Nós cantamos, adoramos inúmeras vezes canções que dizem: não adoramos pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Isso é uma realidade, sim ou não? Não adianta de nada dizermos com a boca e não colocarmos isso em prática na nossa vida. Mas Pedro tomou a atitude de imediatamente ir para a igreja, ir para a casa de Deus, onde a igreja estava reunida em contínua oração. A Bíblia diz que Herodes fez o mal a Tiago, percebeu que os judeus gostaram daquilo, e a Bíblia diz, continuou. Mas ao mesmo tempo que Herodes continuou, a igreja estava em contínua oração por Pedro. Eu não sei se você entendeu, eu não sei se você percebeu, mas enquanto o mal está achando que pode continuar, nós estamos aqui na presença de Deus em contínua oração. E tudo aquilo que foi arquitetado pelo sistema mundano, tudo aquilo que foi arquitetado pelo mal, toda oposição, toda ferramenta preparada contra a minha e contra a tua vida, está sendo quebrada, aniquilada, desfeita na autoridade do nome de Jesus. Não há obra maligna contra mim e contra você. Receba da parte de Deus livramento e vida. Aleluia! Se você crê nisso, diga glória a Deus. Eu tenho que correr. E Pedro bateu na porta e uma menina chamada Rod foi lá e abriu a porta. Perceba, a igreja estava orando, reunida, unida em oração, para Deus libertar Pedro. Pedro bate na porta da casa onde estavam orando. A menina vai lá, vê que é Pedro, se alegra tanto que não consegue nem abrir a porta. Quando ela volta, ela vai dizer lá dentro, Pedro está na porta. E a Bíblia diz, deixa claro, as pessoas que estavam lá dentro disseram, você está fora de si, você está louca. O que é que eu quero te dizer com isso? Muitas vezes nós estamos aqui,
colocamos pedidos de oração aqui, apresentamos causas aqui, somos ungidos aqui, mas nem sequer nós acreditamos naquilo que nós colocamos no altar. Mas está repreendido na autoridade do nome de Jesus nessa noite. Não há incredulidade que vai se colocar de pé em detrimento daquilo que Deus tem para fazer. Você crendo ou não crendo, confiando ou não confiando, Deus me trouxe aqui para te dizer: a obra será feita, um milagre vai acontecer e o nome do Senhor vai ser glorificado. Levanta a tua mão, aplaude ao Senhor no terceiro andar nessa noite. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia! O céu está aberto nessa noite, meu irmão. A igreja orou, Deus agiu, Pedro foi liberto, e o Deus que agiu lá em Atos 12 é o mesmo Deus que está aqui nessa noite. E Ele quer fazer a mesma coisa pela minha e pela tua vida. Se você está sendo perseguido pelo inimigo, Deus é o teu escudo. Se você está preso em algum impossível, Deus é o teu libertador. Se você tem orado, a sua fé está fraca, seja renovado, tenha esperança, creia que Deus tem um milagre para liberar na tua vida. Eu quero te convidar para se colocar de pé, como você está. Você que entrou por essas portas, que nunca fez uma aliança com esse Deus, nunca tomou a decisão por Cristo, nunca saiu do seu lugar e veio aqui à frente no altar em sinal da sua confissão pública por Jesus. Ou você que já vivenciou uma caminhada com Deus, que já andou com Deus, que já levantou e obedeceu a palavra de Deus, que já esteve em comunhão, mas por algum motivo está longe, por algum motivo está distante, por algum motivo está afastado. Eu quero te convidar a sair do teu lugar nessa noite e vir aqui tomar a tua decisão por Cristo. Se você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou se você quer voltar, que você retornar, reatar a sua aliança com esse Deus, eu quero te convidar, sai do teu lugar, pede licença e vem aqui nessa noite que nós vamos orar pela tua vida. Você está percebendo o Espírito Santo falando com você, o teu coração está queimando, as tuas pernas estão balançando, você sabe que esse incômodo que você está sentindo é Deus te chamando, é Deus te convidando, é Deus falando ao teu coração: você precisa estar na minha presença, você precisa fazer uma aliança comigo, você quer desfrutar do sobrenatural, você quer desfrutar dos milagres, você quer andar na presença de Deus, mas você não quer ter uma aliança com esse Deus? E eu pergunto aqui mais uma vez, eu não tenho tanto tempo assim. Se você está aqui em nosso meio e deseja tomar essa decisão, levanta a tua mão, faz um sinal que nós vamos entender que você está tomando essa decisão por Jesus nessa noite. Há alguém em nosso meio? Há alguém em nosso meio? Somos todos salvos? Diga amém. Todos estão firmes com Jesus? Diga amém. Eu quero te convidar agora nessa noite, para você que busca uma relação maior com o Espírito Santo, uma renovação com o Espírito Santo, ou nunca foi batizado no Espírito Santo e deseja ser, e deseja receber uma oração nesse aspecto, nesse intuito, sai do teu lugar e vem aqui à frente. Não te envergonhe, não tenha medo, não se preocupe com quem vai achar, pensar, falar. Eu já chamo o louvor para vir nos ajudar. Os pastores, Andreele, Ellen, Bianca, já estejam aqui à frente. Todos os intercessores se coloquem aqui para que nós possamos orar, para que nós possamos interceder, para que nós possamos apresentar essas vidas. Vamos clamar, vamos levantar um clamor, vamos levantar uma adoração a Deus, para que o Espírito Santo venha a ser derramado sobre essas vidas. Que nós possamos ver aqui, como a palavra de Deus nos diz, lá em Atos, como línguas repartidas como que de fogo. Que nós possamos ver sinais, que nós possamos ver as vidas aqui sendo cheias. Pai, em nome de Jesus, nós te apresentamos todas essas vidas que estão aqui à frente, sedentas, famintas, buscando mais da tua presença, Senhor. E nós te clamamos na autoridade do teu nome, que o Senhor venha encher,
venha capacitar, venha renovar, venha trazer, Senhor, o sobrenatural sobre a vida de cada um deles. Espírito Santo de Deus vai enchendo, 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 Espírito Santo de Deus enche, 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 Deus, nessa noite. Igreja, estende as tuas mãos, ora, intercede. É momento de rasgar o céu. Não fica disperso. Estende as tuas mãos para cá. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheia, seja cheia, seja cheio, seja cheio em nome de Jesus. Jesus já batizou um aqui, já foi cheia um aqui, cheia do poder de Deus. Jesus já encheu uma, já batizou uma, já está enchendo, já tem uma cheia. Renova a força, renova o ânimo, Jesus. Toma conta, Jesus. Ah, Espírito Santo, enche ela agora, Senhor. Deixa ela sinta o teu poder agora. Agora seja batizada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Até transbordar. Derrama sua glória. Derrama sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória. Derrama sua glória. Mais uma foi cheia aqui do poder de Deus. Mais uma foi renovada aqui. Seja cheia, 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 cheia em nome de Jesus. Há um renovo, um batismo. Jesus está trabalhando. Jesus está enchendo. Agora. Jesus já renovou, já batizou. Aleluia. Aleluia, Jesus. Começa a sentir o poder de Deus agora. Agora. Olha o poder de Deus tomando conta do seu braço. Olha o queimou no teu coração. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Sim, há poder no nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Foi batizado em nome de Jesus. Há poder no nome Glória a Deus. de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Há Deus. poder no nome Aleluia, de Jesus. glória a Deus. Vidas renovadas, batizadas do Espírito Santo. Ai, andarabaia sebre achai. Daracamandio rebacaia sobre acha. Pepe, olhe para mim. Pepe, olhe para mim. Tem porta que Deus fecha, porque tem hora que não era, é hora de rodar. Deus me mostra uma porta que se fechou e outra porta que vai se fechar, mas Ele vai abrir uma tão larga. Não se espante do não que tu recebeu. Uma porta que se fechou, outra que vai fechar.
O Senhor está centrando os teus pés, centrando os teus passos, e uma porta maior vai se abrir.